Oi, gente, tudo bem? Então, a gente está aqui gravando mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre regulação da pressão arterial. Então, essa aula, a gente vai explicar um pouco o que é a pressão arterial e como ela é regulada de forma natural, fisiológica, pelo nosso organismo. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila. E neste canal, no Mundo da Farmacologia, a gente tem vídeos de fisiologia e de farmacologia, vídeos curtos com temas únicos para facilitar o aprendizado de vocês, facilitar a procura por esses temas para estudo, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação da pressão arterial. Então vamos lá. O que é a pressão arterial, né? A pressão arterial é a força que é exercida pelo sangue em determinadas áreas, ou seja, nas artérias, nos vasos sanguíneos, né? Como eu estou falando de pressão arterial, eu estou falando de pressão nas artérias. Então, a pressão arterial, ela pode ser calculada através de uma média. A gente tem uma média, né? Porque a pressão vai variar de acordo com a artéria. Mas a pressão arterial média, ela é calculada de acordo com o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e diretamente proporcional à resistência vascular periférica. Então, o fluxo sanguíneo vai interferir na pressão arterial, o volume sanguíneo vai interferir nessa pressão arterial e a resistência do vaso também, ou seja, o quanto esse vaso, o calibre desse vaso, a capacitância desse vaso também vai interferir aí nessa pressão arterial. Então, a perfusão tecidual apropriada ela é garantida pela manutenção da força motriz da circulação, ou seja, a pressão arterial, em níveis adequados e razoavelmente constantes. A gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é o trabalho do coração e a tensão que age contra as paredes arteriais durante a contração ventricular. Ela é aproximadamente 120 milímetros Hg, né? Então, é a que nós chamamos de 12, é a pressão 12 por 8 é a pressão normal. Esse 8 é o 80 milímetros Hg, que corresponde à pressão diastólica, que é a resistência periférica ou a facilidade com que esse sangue flui das arteríolas para os capilares. Então, a pressão sistólica é o trabalho do coração, né? É a tensão que age contra as paredes arteriais durante a contração do ventrículo, e a pressão diastólica é a resistência periférica ou a facilidade com que esse sangue vai fluir, vai circular dentro das arteríolas para os capilares, que são os vasos de menor calibre. Então, aqui a gente tem um vaso, né? Uma artéria, o ventrículo esquerdo. Quando ele sofre uma contração, eu tenho a passagem do sangue para a artéria e aí a gente tem a pressão que vai ser exercida na parede dessa artéria. Então, essa pressão, ela vai depender aí do débito cardíaco, que é o volume desse sangue que vai ser ejetado aqui do ventrículo, do coração, e da resistência desse vaso, ou seja, da capacidade desse vaso, da variação desse vaso. A resistência, ela é variável, então, quanto esse vaso é capaz de se expandir ou não. Né? As artérias têm uma capacidade elástica e isso vai definir aí essa resistência nesse vaso, ok? Quando ocorre a contração do ventrículo, esse sangue passa então para as artérias, né? Então ele contrai e essa força de contração vai determinar qual a velocidade essa quantidade de líquido que está aqui no ventrículo vai passar para as artérias. Então, eu tenho a válvula semilunar, ela vai se abrir para que então esse líquido, né, o sangue que está aqui no ventrículo, passe para a aorta. A aorta
E as artérias, elas têm uma capacidade de se expandir e elas armazenam esse sangue por um curto período de tempo, porque ele vai circular, né? E essas paredes são elásticas, e isso é a resistência vascular. Passando das artérias de maior calibre, elas vão para as artérias de menor calibre, que são as arteríolas. Quando ocorre o relaxamento ventricular, eu tenho o fechamento dessa válvula, né? Ocorre o relaxamento do músculo, a válvula semilunar ela se fecha para que esse sangue que está aqui não retorne para o ventrículo e ele continue o ciclo, né? A circulação, o fluxo laminar. Então, eles vão continuar para cá. E a elasticidade das artérias leva o sangue para o resto do sistema. Então, essas artérias agora têm uma elasticidade e elas vão fazer com um movimento para que esse sangue continue fluindo, certo? Para todo o nosso organismo. Então, quem são os determinantes da pressão arterial? A pressão arterial média ela é determinada pelo volume de sangue, pela efetividade do coração no bombeamento, o débito cardíaco, pela resistência do sistema ao fluxo de sangue e pela distribuição relativa do sangue entre os vasos. O volume de sangue ele é determinado pela ingesta de fluidos, pela perda de fluidos, ou seja, o volume sanguíneo, que pode ser passivo ou regulado pelos rins. Então, esse volume de sangue, ele vai ser regulado pelo nosso organismo, pelo sistema cardiovascular e pelo sistema renal. Então, quando há necessidade de aumento da pressão arterial, nós temos a retenção de sódio, que vai fazer com que a gente retenha mais água, que aumenta o volume sanguíneo. Então, isso aí é regulado pelo rim, pela liberação da renina, que vai controlar a liberação de aldosterona, lá pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. A efetividade do coração como bomba, ela é determinada pelo volume sanguíneo e pela frequência cardíaca. Então, a frequência que esse coração está batendo e o volume de sangue que ele vai fazer circular. A resistência do sistema ao fluxo de sangue, ela é determinada pelo diâmetro das arteríolas, ou seja, pela capacitância dessas arteríolas, desses vasos. E a distribuição relativa do sangue entre os vasos é determinada pelo diâmetro das veias. Então, a gente tem essa pressão arterial média sendo determinada pelo volume de sangue, pela capacidade, a efetividade do coração de bombear esse sangue, pela resistência do sistema ao fluxo de sangue e pela distribuição relativa do sangue entre os vasos. Então, isso aqui vai determinar a pressão arterial média, que a média é o 120/8. Então, essa regulação da pressão arterial, ela ocorre tanto como uma regulação nervosa, como a regulação renal. A regulação da pressão arterial via renal é o sistema renina-angiotensina, onde a renina é liberada pelos rins, ela transforma angiotensinogênio, que é produzido lá pelo fígado, em angiotensina 1, que é inativa. A angiotensina 1 é transformada pela enzima conversora de angiotensina, que é produzida pelos pulmões, em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela tem uma ação vasoconstritora e ela também tem uma ação para liberar aldosterona, que a aldosterona vai fazer com que a gente retenha mais sódio, lá nos nossos túbulos renais. Logo, por consequência, a gente vai ter também um acúmulo de água. Isso faz com que aumente a pressão arterial,
por vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, e retenção de sódio e água, que aumenta o volume sanguíneo, débito cardíaco. Isso aumenta a pressão arterial. Já a regulação nervosa, ela ocorre tanto por baroreceptores e outros sistemas que a gente tem, que ativam o nosso sistema nervoso central, que faz com que mande efetores para que ocorra a regulação da pressão arterial. Como assim, professor? Então vamos lá. Os sistemas de reflexos neurais que regulam a pressão arterial média, eles operam em uma série de alças de feedback negativo. Então eu tenho os baroreceptores e os quimioreceptores, que eles vão detectar o aumento ou diminuição da pressão arterial dentro dos vasos. E eles mandam esse recado, entre aspas, certo? Pelas vias neurais aferentes através dos neurônios sensitivos, que vão ativar o centro de coordenação lá no bulbo, no córtex cerebral e no hipotálamo, fazendo com que a gente ative o sistema nervoso parasimpático ou o sistema nervoso simpático, aí vai depender do que foi detectado aqui, para que então, através das vias neurais eferentes, a gente tenha a liberação de efetores. Então, eu vou ter efetores efetuando suas ações no marca-passo, nos miócitos, nos vasos, na medula adrenal. Tanto na liberação de adrenalina, como nos vasos, na interação de adrenalina, de acetilcolina, assim como nos miócitos, no marca-passo cardíaco. Então, os baroreceptores são sensores primários que detectam distensão das paredes vasculares. Os baroreceptores de baixa pressão são os sensores venosos e os de alta pressão, os sensores arteriais. Então, eles vão aí detectar essa variação na distensão das paredes dos vasos e mandar um recado aí através da via aferente, pelos nervos sensitivos, para o nosso sistema nervoso central. O controle dos baroreceptores da pressão arterial, ele consiste em baroreceptores, vias neurais aferentes, centros de controles bulbares, vias neurais eferentes, o coração e os vasos sanguíneos. Então, a gente tem esse sistema de controle. Quando eu tenho o aumento da pressão arterial, esses baroreceptores vão detectar, eles vão mandar através das vias aferentes até o nosso sistema nervoso central, no centro de coordenação. Através das vias eferentes, eu vou mandar um sinal negativo, ou seja, um feedback negativo, para diminuir aí a pressão arterial, causando então bradicardia e vasodilatação, que atuam contra o aumento dessa pressão arterial. Então, a elevação dessa pressão arterial vai fazer com que a gente tenha os baroreceptores sendo ativados. Esses baroreceptores vão mandar uma mensagem para o nosso sistema nervoso central, para o centro de controle, que vai responder com uma resposta para diminuição, uma resposta negativa para a diminuição dessa pressão arterial, ok? Então, as vias aferentes, os baroreceptores aqui nas artérias, na aorta, manda aqui um recado de que eu estou tendo um aumento da pressão dentro desse vaso, lá no centro de controle, que vai responder com uma diminuição aqui na frequência cardíaca, uma diminuição uma vasodilatação, para que a gente tenha então uma diminuição da pressão arterial. Os quimioreceptores periféricos, ele tem um papel primário, que é de regular a ventilação. Então, eles localizam-se próximo aos baroreceptores e eles eles captam a baixa do oxigênio. Então, corpos carotídeos e corpos aórticos são onde esses quimioreceptores periféricos estão localizados. Os quimioreceptores centrais, eles estão presentes no nosso bulbo.
e eles captam principalmente um pH cerebral baixo, que geralmente reflete um aumento de CO2 arterial, certo? Então, se eu aumento o CO2 arterial, eu tenho baixa de pH, que vai fazer com que os quimiorreceptores centrais, né, que estão presentes no bulbo, sejam ativados. Aqui está o quimiorreceptor carotídeo e o da aorta, né? São esses quimiorreceptores, a localização deles. O tronco cerebral, ele possui duas áreas de controle cardiovascular. Uma área cardioaceleradora e uma cardioinibidora, ou vasoconstritor e vasodepressor. Quando estimulada, atua na musculatura lisa, provocando vasoconstrição e aumento da resistência vascular periférica. Logo, aumenta a frequência cardíaca e a descarga simpática para os nódulos sinoatrial e atrioventricular. Então, eu vou aumentar a frequência cardíaca, eu vou fazer vasoconstrição, isso vai fazer o quê? Aumento da resistência, aumento da contração, que vai aumentar a pressão arterial. A vasodepressora, ou cardioinibidora, ela atua inibindo o centro vasoconstritor. Então, aumento do estímulo vagal parasimpático e diminuição da frequência cardíaca. Isso vai fazer com que a gente tenha uma vasodilatação, né? Inibe a vasoconstrição, na verdade, e diminui a frequência cardíaca. As vias eferentes do controle cardiovascular, nós temos a estimulação simpática para o coração, ou seja, a liberação de norepinefrina, né, do sistema nervoso simpático pelas fibras pós-ganglionárias no nódo ou no nó sinoatrial, e miócitos fazem com que aumente a frequência cardíaca, aumentando aí a contratilidade do coração. Em geral, os nervos cardíacos não exercem uma forte atividade cardioaceleradora tônica sobre o coração. Em repouso, suas frequências de disparo são menores do que as do nervo vago. A estimulação parasimpática para o coração, o vago tem atividade tônica parasimpática sobre o coração através da acetilcolina liberada pelas fibras pós-ganglionares. A estimulação vagal ela diminui a frequência cardíaca por seus efeitos sobre a atividade do marcapasso. E a estimulação vagal, em algum grau, também reduz a contratilidade cardíaca. Então, a gente tem a estimulação parasimpática para o coração, com liberação de acetilcolina, diminuindo a frequência cardíaca, e a simpática, a liberação de norepinefrina, aumentando a frequência cardíaca. Então, a gente tem aí tanto os nervos simpáticos, né, atuando aí no nó sinoatrial e no átrio ventricular, aumentando aí a frequência cardíaca e a contração desse coração. A estimulação simpática nos vasos, né, as fibras simpáticas vasoconstritoras são amplamente disseminadas por todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. E elas liberam norepinefrina, né, que se liga aos adrenoreceptores nos vasos, causando aí a vasoconstrição. Então, a atividade simpática nos vasos é de vasoconstrição. E como é que ela ocorre? Pela liberação de norepinefrina no sistema vagal, que vai aí liberar, vai interagir com os adrenoreceptores, fazendo com que nós tenhamos vasoconstrição. Já a estimulação parasimpática, eu vou ter as fibras parasimpáticas, que são menos comuns do que as simpáticas, elas liberam a acetilcolina, que indiretamente causa vasodilatação. Por que indiretamente? Porque aí elas produzem uma liberação de óxido nítrico. A liberação do óxido nítrico, uma vez liberado na nossa corrente sanguínea, ele tem uma capacidade de vasodilatação. Então, ela tanto libera óxido nítrico, como ela libera também o peptídeo intestinal vasoativo. Então, indiretamente, por que indiretamente? Não é uma ação da acetilcolina em receptores colinérgicos dentro do vaso, mas uma ação da acetilcolina liberando óxido nítrico e peptídeo intestinal vasoativo que causam a vasodilatação. A medula adrenal,
né? Na medula adrenal, a gente tem os terminais simpáticos das fibras pré-ganglionares, liberam acetilcolina. Essa acetilcolina vai interagir nas células cromafins, que vão liberar epinefrina, que vai chegar na corrente sanguínea. A epinefrina, liberada pela medula adrenal, atua tanto no coração como nos vasos sanguíneos e contribui para o controle da pressão arterial sistêmica. Então, a medula adrenal, ela vai fazer com que a gente libere norepinefrina ou epinefrina, né, na nossa circulação, e ela vai fazer o controle da nossa pressão arterial sistêmica. Ok? Então, finalizando, como é que a gente controla a nossa pressão arterial? Primeiramente, o que é a pressão arterial? Pressão arterial é aquela pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos, né? Quando a gente fala de arterial, eu estou falando dentro da artéria. Então, é a pressão que aquele volume de sangue tem dentro daquela artéria. Essa artéria tem uma capacidade, uma capacitância, e tem uma capacidade de elasticidade também. Então, essa resistência vascular arterial vai determinar, juntamente com o volume sanguíneo, o débito cardíaco e a força com que esse sangue está sendo emitido, né, ejetado, elas vão determinar a pressão que vai ser exercida em cada artéria. Então, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce dentro das artérias, né, que vai depender do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, diretamente proporcional, ok? Quem é que pode interferir nessa pressão? A gente tem o controle renal, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que tem por finalidade aumentar ou diminuir a retenção de sódio e água para diminuir o volume sanguíneo, assim como uma ação de vasoconstrição quando há liberação de aldosterona e angiotensina 2, e a gente tem o controle neural, que ocorre através do sistema nervoso simpático e parasimpático e da presença dos baro e dos quimiorreceptores, que vão ativar o sistema nervoso central para a liberação de adrenalina e acetilcolina, que vão ter as suas funções como efetoras no nosso sistema de controle da pressão arterial sistêmica, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente se encontra na próxima aula, ok? Qualquer coisa, deixem comentário, pode deixar as dúvidas nos comentários e me mandem e-mail e a gente se encontra na próxima aula, ok? Até mais, bons estudos!